Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre como montar uma boa coleção de selos com o filatelista Peter Maia, da RHM. Na descrição do vídeo você vai encontrar todos os temas que serão abordados nessa entrevista, bem como um recado para aqueles que fizeram uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou uma pesquisa institucional relacionada à arte. Peter, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Peter, o que é um ajuntador de selos? Um ajuntador, na verdade, é uma pessoa que recolhe alguma coisa que tenha agradado. Em muitos casos pode ser a chave do hotel, pode ser um postal, podem ser selos. Eu aprendi, por exemplo, com minha esposa, que quando você viaja de carro e entra numa cidade desconhecida, é interessante você olhar os postais, porque os postais geralmente são de lugares bonitos daquela cidade, são de destaque. Então o postal chama atenção e a gente ajunta, reúne os postais. Assim como chaves de hotéis, assim como pins, chaveiros, selos. Isso é um ajuntador. Basicamente isso, a pessoa, alguma coisa chama atenção e ele, em vez de descartar, jogar fora, ele guarda. Então ele é um ajuntador. O que é um colecionador de selos? O colecionador de selos, diferente do ajuntador, é aquela pessoa que tem um roteiro definido. Ele tem uma linha de condução do seu objetivo. Ele tem, a princípio, um começo e um meio e talvez até um fim. Esse é um colecionador de selos, basicamente isso. Na filatelia, o que é mais importante, quantidade ou qualidade? Do momento em que você tem uma linha, você traçou um roteiro, é importante você ter qualidade. Eu posso comprar, como já aconteceu, 90 milhões de um selo e você não tem nada. Você tem 90 milhões de selos iguais. Isso não quer dizer nada, é papel. Mas quando você tem uma linha e coleciona, você vai olhar a qualidade e vai procurar aquilo que te falta. Então você sabe o que existe e o que falta. É diferente do ajuntador. De chaves, assim, não sei quantas chaves existem, não existe uma ordem na coisa. No caso da filatelia, existe uma ordem. Então, a qualidade é mais importante que a quantidade. Como um ajuntador passa a ser um colecionador de selos? Do momento em que ele traçou um roteiro, do momento em que ele tem um objetivo. Vou dar um exemplo. Eu quero ter todos os selos que o Brasil emitiu. É muita coisa? É. Então ele vai restringir. Não, todos os selos comemorativos que começaram em 1900 e são emitidos até agora, 2020. Cerca de 3.800 unidades. Então, se ele tem esse objetivo, ele traçou um objetivo, ele sabe o que ele tem e o que falta. Basicamente isso. O que aconteceu com a filatelia brasileira depois da década de 1940? Aconteceu, na verdade, o que aconteceu no mundo inteiro. O selo não foi feito para ser colecionado, ele tinha uma finalidade. É um pagamento antecipado de uma mensagem escrita, mandada à distância. Do momento em que começaram a surgir muitos colecionadores e filatelistas, os correios do mundo inteiro passaram a emitir selos para o colecionador e não para a correspondência, o que gerou uma quantidade gigantesca de emissões. Então, um catálogo de selos do mundo inteiro tem 10.000 páginas. Os primeiros 100 anos ficam nas 1.000 páginas e as outras 9.000 páginas apresentam os selos depois da Segunda Grande Guerra até os dias atuais. Ou seja, é uma quantidade muito, muito grande de selos que foram emitidos depois de 1940. Qual a importância dos catálogos? Do momento em que o ajuntador virou colecionador e tem um roteiro, ele tem como saber, através de um catálogo, o que ele tem
e o que falta. E como o catálogo apresenta cotações, ele tem noção de que valor ele já possui e quanto ele vai gastar. O catálogo é uma linguagem. No Brasil, por exemplo, quando você cita um número, por exemplo, 477 é um selo regular do Brasil, caro. O 478 já é mais comum e o 479 é um selo muito barato. Então, o catálogo estabelece uma linguagem não só entre os brasileiros, mas no mundo todo. Quando você vai num leilão internacional e ele fala que tem o selo número 3 do Brasil, lá fora quem coleciona e quem é filatelista sabe que está falando de um R$90 olho de boi. Então o catálogo é uma linguagem também e apresenta um conjunto de cotações que não são preços. Volto a dizer, o preço é o mercado que estabelece, a relação de raridade entre um selo e outro é o catálogo que define. Os catálogos antigos podem ser ignorados? Não, eles não podem ser ignorados porque eles apresentam em qualquer moeda, em qualquer tempo, a relação de raridade entre uma peça e outra. Então, se uma peça é 10 vezes mais rara do que a outra, em qualquer moeda, está escrito 10 e 1. A gente sabe, através dos anteriores, dos catálogos antigos, que já naquela época, uma peça era 10 vezes mais difícil que a outra. Então, a pesquisa de catálogos antigos, ela é fundamental, principalmente quando você vai criar ou apresentar um novo capítulo da filatelia. No caso da filatelia brasileira, eu cito os inteiros postais, que são fórmulas postais que eram utilizadas, e os catálogos pararam em 1930 e voltaram a ser publicados em 1994. E a pesquisa de catálogos antigos foi o fundamento para poder fazer uma nova edição e incorporar um novo setor da filatelia. Então, todos os catálogos antigos são guardados para que a gente possa pesquisar e saber o que acontece. A cotação que é apresentada hoje no catálogo, elas mudam um pouco, mas mudam. Então, se um selo surge em grande quantidade, porque acharam um baú, a cotação desse selo vai cair e o mercado vai registrar uma queda no preço também, na cotação e no preço. Então, os catálogos antigos são importantes, mas a cotação atual, ela é refeita com base no que acontece no mercado. O mercado pode se apresentar de uma maneira diferente, estou falando em termos de cotação, e a relação de grau de raridade entre um item e outro pode mudar. Tá? Muda pouco, mas pode mudar. Você já viu um filatelista ter prejuízo justamente pela falta de conhecimento? Já, por diversas vezes. Uma dessas ocasiões, um antigo filatelista, até bastante instruído, ele achou nos objetos familiares uma carta com um olho de boi, uns R$60 na frente, a carta inteira. E ele tinha um álbum e faltava os R$60. Então o que ele fez? Ele recortou o selo, jogou na água, lavou, tirou o olho de boi e pôs na coleção. Ele foi um prejuízo muito grande, porque uma carta com olho de boi, não existem mais do que 260 cartas hoje no mundo, ele destruiu uma dessas cartas, que vale muito dinheiro. Enquanto que o olho de boi que ele tem é um olho de boi R$60, que existem pelo menos 3.000 exemplares. É uma diferença muito grande. Em termos de valor também ele perdeu bastante. Existem outros casos diversos. Casos de achados dentro do lixo, ou alguém jogou fora, enfim, existem várias situações em que eu já presenciei grandes prejuízos por falta de conhecimento. Como montar uma coleção com potencial de valorização? Concentrando-se no primeiro centenário do selo postal, procurando comprar peças com valor superior a R$500 com certificado de autenticidade, que é muito importante, e seguir aquele roteiro que ele havia traçado. Ele pode ser um roteiro de uma coleção tradicional, que a gente chama, que é ter um selo de cada de um país, pode ingressar para a história postal,
ou seja, é um universo gigantesco. Você pode se concentrar em cartas aéreas de 1927 em diante, por companhia aérea, algumas já não existem mais. Você pode ter cartas censuradas. Aí é um universo realmente muito grande dentro da história postal, que é uma das divisões da filatelia. A filatelia tem várias divisões e classes competitivas. A tradicional, a temática, a pessoa escolhe um tema que lhe agrada, a história postal, os inteiros postais, e tendo sempre uma boa orientação e comprando de um fornecedor confiável que dê alguma garantia, algum suporte. E tomar cuidado quando for comprar na internet, porque existem muitas peças forjadas, falsificadas, e uma pessoa comum muitas vezes não descobre, não percebe, coloca dentro do álbum e ela foi lesada e só vai descobrir muito mais tarde que comprou alguma coisa que não corresponde ao que ele imaginava que fosse, tá? Então, a filatelia em si não é uma coisa simples, porque o selo postal tem várias características, a denteação, a filigrana, o tipo de papel, os autênticos, os falsos e assim por diante. Então, aí eu diria para comprar um manual de filatelia que existe, um catálogo do país ou do tema escolhido que também existe, escrever um roteiro e se concentrar principalmente no primeiro centenário, de 1840 a 1940. Ele pode ir mais longe. Dá para colecionar coisas muito antes do selo postal também, são as cartas pré-filatélicas. E aí o universo aumenta mais ainda. Então, a filatelia é muito grande, tem muitos assuntos, e fazer uma boa coleção exige estudo, exige pesquisa e um objetivo, um roteiro. Basicamente isso. Peter, obrigado pela conversa. Jorge, eu que agradeço mais essa oportunidade e espero que a gente possa continuar essa conversa sobre esse assunto, que é muito interessante e tem aumentado o interesse muito grande, justamente porque nós estamos vivendo uma fase parecida com o que o europeu vive, de confinamento, e isso está trazendo muita gente nova para a filatelia, deixando de ser ajuntador e passando a ser colecionador e filatelista. É um crescimento que a internet e esses vídeos que você produz estão colaborando para o aumento e para a divulgação, e está de parabéns. É só isso, um abraço, obrigado por tudo. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.